Reforço desbloqueado. Vamos falar sobre isso. Nação Flamengo resolve problema e o West Ham aceita sim liberar Paquetá. Vamos falar várias outras notícias do Flamengo, Carrascal, Beltrán. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, mas tem que se inscrever no canal, meu filho. Falta saber quanto? 700 inscritos pra gente bater 950 mil. Se inscreve aí. Então vamos às notícias, deixa o like também, que é importante. O negócio é o seguinte, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, o Flamengo encerrou a preparação para o duelo diante da equipe do Atlético Mineiro, confronto esse válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, domingo às 8h30 da noite, diretamente do estádio do Maracanã, com transmissão da Pedrão RN TV. Então quero ver você lá presente. As atividades foram realizadas no turno da manhã, no CT Ninho do Urubu, sob a batuta do técnico Felipe Luiz do Flamengo, pessoal, que já, logicamente, definiu a equipe titular do Flamengo. Já tem algumas especulações de qual o provável time. Será que o Pedro vai ser titular? Amanhã de manhã eu vou trazer para vocês essas informações, beleza? Só sei que Eric Pulgar foi clicado. Como assim, Pedrão? Foi fotografado dentro do CT Ninho do Urubu na manhã desse sábado. O volante chileno passou por uma cirurgia no pé direito no seu país natal, estava no seu país natal realizando o tratamento da fratura que ele sofreu no pé direito do quinto metatarso após uma entrada no Harry Kane, que infelizmente ele acabou levando a pior, e já realiza sessões de fisioterapia nas instalações do Flamengo. Segundo informações, a recuperação segue dentro do cronograma inicial previsto, logicamente, e o jogador vem respondendo muito bem ao tratamento, inclusive foi visto andando, sem o auxílio de muletas, sem o auxílio de nada no CT Ninho do Urubu. Então tá tudo certo com o Pulgar, evidentemente, precisa de um tempo para calcificar, para cicatrizar ali o local da cirurgia. Tem que ter muita cautela para a gente não ter uma relesão no local. A expectativa é que ele evolua gradualmente nas próximas semanas. É um jogador que faz muita falta para o Flamengo, porque é aquele mordedor do meio de campo e também que distribui jogo, né? Tem um bom passe, não é apenas um jogador que está ali para combater, mas para as primeiras decisões contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional, não teremos o jogador. É muito provável que ele retorne daqui a mais ou menos 2 meses, né? A previsão era de 3 meses, já passou mais ou menos um mês, né? Que o Flamengo foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Daqui a 2 meses, o Eric Pulgar deve voltar a jogar. É uma previsão, tá, pessoal? Não significa... É uma previsão estimada, vamos colocar assim, porque eu não tenho bola de cristal, não dá para saber quando de fato o jogador vai voltar. Quem treinou normalmente também foi o espanhol Saúl Ñíguez, pessoal, que tá em boa condição física, mas precisa de alguns dias de treino para se adequar ao nível de preparação do elenco atual. Vale lembrar que o último jogo do Saúl Ñíguez, meio de 30 anos, foi no dia 13 de maio, quando o Sevilha enfrentou a equipe do Las Palmas. Essa partida foi pelo Campeonato Espanhol. Ele era do Atlético de Madrid, estava emprestado à equipe do Sevilha e faz um bom tempo, né, que ele não joga uma partida oficial de futebol, então ele precisa se readequar. Por mais que no futebol europeu você tenha uma intensidade mais elevada de jogo aqui do que do futebol sul-americano, o Flamengo, ele é um clube que ele quer implementar essa intensidade de jogo dentro do campo de jogo. Então precisa de um jogador, lógico, na ponta dos cascos, ainda mais se tratando dele, que é o meio-campista, que é uma das posições que mais corre no meio de campo. Ele é um volante, né? Ainda falando, então ele precisa cumprir bem essas lacunas aí do meio de campo. Pessoal, ó, Emerson Royal já sabe a camisa que ele vai vestir com o manto rubro-negro. Pois é, nação.
Ele vai vestir a camisa de número 22 no Flamengo e vai assinar um contrato válido por 3 anos e meio com o clube. Ele chegou na manhã, às 6h30 da manhã, podemos acompanhar ao vivo aqui no canal Mengão Melhor. Também acompanhamos na Pedrão RNTV, enfim, com WL, com Gordola, todo mundo atento para trazer informação em primeira mão para você, torcedor rubro-negro. O Flamengo vai pagar o Milan em 3 parcelas, um pancadão à vista, depois outra em janeiro de 2026, depois mais uma em julho de 2026. Pessoal, circulou uma matéria, uma notícia que veio lá de fora da Espanha de que Samuel Lino chegaria hoje à cidade do Rio de Janeiro. O pessoal já estava me escrevendo, já estava mandando mensagem. Pedrão, ó, cuidado aí, o Samuel Lino vai chegar, você não vai estar lá para fazer a cobertura, Pedrão. Vai logo para o aeroporto. Eu falei, meu pai, deixa eu só dar uma apuradinha aqui e ver como é que tá isso aí. O jogador não chega hoje, pessoal. A cidade do Rio de Janeiro é parte da imprensa espanhola, sim, noticiou isso. Entretanto, na realidade, Samuel Lino vai chegar no Rio de Janeiro terça-feira. Então, calma, segura a ansiedade, não chega amanhã, não chega na segunda. Terça-feira, Samuel Lino chega ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, a contratação mais cara da história do Flamengo, 20 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus por metas, de acordo com o bônus que ele atingiu no Flamengo. E lógico, a Pedrão RNTV e o Mengão Melhor estará lá presente, WL, Gordola, todo mundo aposta para trazer a informação para vocês. O atacante está a caminho do Flamengo e vai assinar um contrato de 4 anos com o Mengão, válido até o ano de 2029. Jovem jogador, 26 anos de idade, tem tudo para evoluir. O Wesley já está dentro do avião, partindo para a Itália, para a cidade de Roma, para se apresentar a Roma. Os clubes europeus já realizam, né, a pré-temporada. O Milan estava jogando agora há pouco, inclusive, com a equipe do Liverpool, aquele atacante que foi especulado no Flamengo suíço, Okafor, inclusive, meteu 2 gols com a camisa do Liverpool. E o Wesley deu entrevista no saguão do aeroporto falando o seguinte: estou realizando um sonho, mas com um pedaço de coração partido. Espero um dia voltar. Não é um adeus, é um até logo. Aqui estou em casa. Vá com Deus, que Deus te abençoe, Wesley, que você possa ser muito feliz, que você vire um grande destaque na equipe da Roma, que você possa ser negociado para as grandes equipes europeias, com todo respeito à Roma, para o Real Madrid, enfim, para as equipes do momento, né? Para o Paris Saint-Germain, que por mais que só tenha uma UEFA Champions League, tem muito dinheiro envolvido hoje no projeto. Paris Saint-Germain, Barcelona, entre outras equipes. Então, Manchester City, que você seja feliz, meu garoto, beleza? Pessoal, a venda do Wesley simplesmente entrou para o top 5 do Flamengo. Lateral está em uma lista seleta do clube. Na década, a negociação do jovem com a Roma pode render 196 milhões de reais aos cofres rubro-negros, superior até, quem sabe, a venda do Gerson, né? Foi vendido por 25 milhões de euros à vista. O Wesley também foi por 25 milhões de euros, mais 5 em relação a bônus de metas, né? A primeira da história nós temos aí Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Reinier, Wesley para Roma e agora o Zenit para a equipe do Manchester City, pessoal. É muito dinheiro entrando no clube de regatas do Flamengo. Por isso que não adianta vir imprensa falar abobrinha, que o Flamengo está gastando muito, mas o Flamengo está vendendo muito também e vendendo muito bem. Então, ó, se preocupe com o clube de vocês aí, que a situação de vocês vai ficar complicada, porque o malvadão vai vir, ó, torando, né? Agora no segundo semestre do ano de 2025. Já fez estrago no primeiro, pro segundo vamos vir melhor ainda. Ó, Pedro melhora índices físicos e busca sequência como titular com a camisa do Flamengo. O jogador registrou melhores números da carreira diante do Bragantino e tenta deixar polêmicas para trás no rubro-negro. Gente, o Pedro simplesmente
sem a bola, mostrou os melhores números da carreira dele. Gente, o Pedro, ele já joga futebol desde quando? Desde 2017, 2016, quando ele começou no Fluminense, ganhou um destaque maior no ano de 2018. De 2018 para cá, nós temos quantos anos? Vamos botar a partir de 2018, quando ele começou a ser titular mais vezes da equipe do Fluminense. Você tem 2 anos para 2020, 5 para 2007 anos de carreira, Fluminense, Fiorentina, Flamengo, e no jogo contra o Bragantino ele teve os melhores números da carreira, ele chegou a 875 na high speed, o maior número já feito pelo... Não é 875 km por hora não, tá, gente? Pela madrugada. É um avião agora, Pedrão. Pedro virou avião? Não. Mas olha, a média era de 500. Esse número é um número que mede, tá? Mais ou menos a velocidade do jogador. A média dele é de 500 a 600. Ele chegou a 875, muito acima da média. Além disso, o camisa de número 9 atingiu quase 10,2 quilômetros percorridos, 10 quilômetros e 200 metros percorridos na virada contra a equipe de Bragança Paulista. A velocidade máxima registrada pelo jogador foi de 29,5 quilômetros por hora, rapaz. Olha que loucura. Dependendo da via aí, ele pode tomar até uma multa. Em Bragança Paulista, ele voltou a ser titular do Flamengo e ficou mais ou menos 88 minutos dentro de campo, quase os 90 minutos. Pedrão, o que é high speed? High speed significa alta velocidade. São os sprints de alta intensidade quando os atletas correm acima dos 20 km por hora. Para fazer a métrica, o GPS que fica no jogador, que o Filipe Luiz citou lá na entrevista coletiva, né? O GPS pega os sprints, soma o espaço percorrido e dá a distância que o jogador correu naquela velocidade. Ou seja, esse número significa que o camisa 9 correu 875 metros durante o jogo, acima dos 20 km por hora. Para preparadores consultados pela reportagem do GE, os dados são positivos e a velocidade atingida é um bom índice, considerando o biotipo e as características do Pedro, pessoal. Pedro foi elogiado, inclusive, internamente pela postura, e o clube avalia que o jogador vem dando respostas com bons treinamentos e retomou o ímpeto que tinha enquanto se recuperava de lesão. É isso para você ver como foi positivo essa puxada de orelha do Filipe Luiz. Eu vi muita gente, Pedrão, ele exagerou, isso se resolve internamente, por que isso, por que aquilo? Gente, olha, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. O cara tentou uma, tentou duas, não foi. Ele teve que expor na imprensa, porque aí você mexe com o jogador. Você mexe com o ego do jogador. E por mais que inicialmente ele fique com o ego ferido, caramba, o cara me esculhambou. O Pedro é um cara inteligente, ele entendeu, depois certamente ele deve ter refletido, olha, realmente eu preciso melhorar isso aqui. E melhorou e está melhorando e, meu amigo, é meritocracia. Se continuar assim, vai ser titular do Flamengo. O Flamengo precisa que esse atacante sem a bola chegue para fazer a marcação, porque senão, meu amigo, fica difícil jogar com o Pedro, com a Arrascaeta, essa galera toda, tem todo mundo que participar da marcação. Todo mundo, tá? Todo mundo, inclusive os que não estão acostumados a fazer esse tipo de marcação. Pessoal, a CBF avançou de forma considerável para aplicar o fair play financeiro no futebol brasileiro. Inclusive, contratando grandes nomes da economia brasileira, como, por exemplo, César Grafietti, que trabalha para o Itaú, faz o balanço de alguns clubes, né? Ajuda nessa situação. Já tinha elaborado um método, um modelo de fair play financeiro para o futebol brasileiro, mas que infelizmente não foi levado a cabo. A Confederação Brasileira de Futebol voltou atrás da situação e espera aplicar o fair play financeiro no futebol brasileiro. Só que muita gente
está confundindo a questão do fair play financeiro com o teto de gastos. Muitas pessoas dizendo por aí, Pedrão, agora o Flamengo não vai gastar mais essa grana toda no mercado, agora eu quero ver, vocês têm que cumprir o fair play financeiro. O Flamengo pode gastar sim essa grana toda do mercado, porque o Flamengo não gasta mais do que arrecada. Ao final do ano, o balanço do Flamengo geralmente é sempre superavitário, não é deficitário. Você pode ver, no ano passado o Flamengo pagou à vista a compra de um terreno para construir um estádio e mesmo assim sobraram 3 bilhões de reais nos cofres do Flamengo, então não gasta mais do que arrecada. Então o Flamengo está vendendo inúmeros jogadores e isso contribuiria para que o Flamengo fizesse essas aquisições de alto nível que o Flamengo vem fazendo, então não tem essa história da carochinha. O Flamengo segue atento ao mercado, entretanto a negociação pelo atacante Beltrán da Fiorentina, argentino, ex-jogador da equipe do River Plate, não evoluiu, pessoal. Pois é, o Flamengo demonstrou interesse pela contratação do jogador, mas as conversas não evoluíram e a situação do Tati Castelhano está mais ou menos na mesma que a gente já comentou aqui com vocês. A imprensa lá de fora, especializada na cobertura do Arsenal, trouxe a informação que o Flamengo está interessado sim na assinatura e na contratação de Gabriel Jesus no verão europeu, porque é verão lá agora, enquanto aqui nós estamos no inverno, o Flamengo está interessado na contratação desse jogador. Entretanto, meus amigos, eu não sei se as cifras realmente seriam bem altas e até que ponto ele estaria disposto a vir para o Flamengo, tendo em vista que ele foi revelado pelo Palmeiras e os torcedores do Palmeiras jamais, passariam esse pano para ele se ele viesse jogar com a camisa do Flamengo. Seria como, por exemplo, o Paquetá. Vamos imaginar, nos colocar no lugar, pegar e ir para o Palmeiras, né? A gente certamente ia ficar pé da vida com ele. Inclusive, falando de Lucas Paquetá, o West Ham não vai processar a FA, a Federação Inglesa de Futebol, que moveu esse processo todo contra Lucas Paquetá, e ao fim do processo ele já foi decretado inocente. Não tem um anúncio oficial, mas já tem várias mídias da Inglaterra, o The Guardian, o Daily Mail, o Mail Sport, enfim, L'Équipe da França também, por exemplo, trazendo que o jogador será inocentado. De acordo com o Mail Sport, o West Ham quer fazer a liberação do jogador, entretanto, perante a uma proposta de 25 milhões de libras, o que dá mais ou menos 187 milhões de reais, a depender das condições e da estrutura da proposta, ou seja, a questão de parcelamento. A nação rubro-negra está em peso pedindo para a diretoria fazer essa contratação, inclusive movendo um tuitaço nas redes sociais, hashtag Paquetá no Flamengo. Se você quer o Paquetá no Flamengo, já deixa também nos comentários a tua hashtag para ajudar, hashtag Paquetá no Flamengo. Pessoal, novela de Carrascal chegando ao fim. Pois é, Flamengo, Atlético Mineiro e Dinamo de Moscou iniciaram a troca de documentos para finalizar a transferência de Carrascal e Rubens. O Flamengo vai pagar 12 milhões de euros, 78 milhões de reais pelo Carrascal, em 2 parcelas, uma agora, outra também em 2026, e o Rubens já foi liberado pelo Atlético Mineiro e aguarda a passagem para embarcar rumo à Rússia. Abre aspas. Questões meramente burocráticas, diz uma fonte. E ela completa. Questões jurídicas mesmo. Nada relevante. Já era para estar fechado. A qualquer momento finaliza, falou a fonte envolvida nessa negociação. O Flamengo vai pagar 2 parcelas, como eu disse, pelo Carrascal. Não tem previsão de chegada ainda. O Samulino chega na terça-feira, mas é provável que ele chegue na quarta-feira, ou então até uma antecipação para segunda-feira, não sei como está a questão dos voos da Rússia para a cidade do Rio de Janeiro. Escalas, certamente, enfim. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o se inscreve, se inscreve, aciona o sino,
Deixa o teu likeão, tamo junto, saudações rubro-negras.